Com a volta às aulas, a rotina diária alimentar volta à normalidade. Horários regrados, atenção em balancear alimentos e, principalmente, muita hidratação para suportar tanto calor. Vamos acompanhar agora com a nutricionista Nájila Laís algumas dicas importantes sobre este assunto. Acompanhe no quadro Saúde Agora. Nájila, com o fim das férias, como é que fica a alimentação tanto das crianças quanto dos pais que acompanham esse desenvolvimento no dia a dia? Assim, é complicado sair de um ritmo como é as férias, as viagens, a casa de vós, né? Assim, as diversões, as tardes com crianças, com amigos e tudo. E esse ritmo escolar. Agora a alternativa é fazer melhores escolhas de lanches escolares, melhores alternativas nas opções em casa, melhores orientações para pessoas que cuidam das próprias crianças, ou as próprias contratadas, ou as babás no caso, ou as tias, as avós, e assim tentar entrar nesse ritmo de novo e resgatar esse tempo de certa forma perdido, né, com a alimentação mais errônea, e introduzindo aí mais frutas, bastante líquido no caso da água e dos sucos naturais também. Quais são as melhores opções de lanches para a escola, assim, com esse tempo bem quente que a gente está convivendo? Eu sempre recomendo da seguinte forma: se a criança não tiver resfriada ou dor de garganta, alguma coisa assim que possa interferir, dá uma congeladazinha num suco de caixinha ou num iogurte que seja, ou num Danone, alguma coisa assim, para levar para a escola, porque às vezes aquela refrigeração não está adequada e na própria lancheira a criança, aquele alimento pode assim ir esquentando e ao invés de ser benéfico pode até vir a causar algum dano para a criança. Ao invés de estar dando preferência a frituras, a coisas cheias de condimentos, de sódio, no caso de gorduras, né? Dos chocolates, dos recheados, das gorduras saturadas. E assim, o sanduíche natural é uma opção que eu acho muito boa, que a mãe pode estar montando, ou a própria pessoa que cuida, e sempre bem refrigeradinho, embalado certinho no papel alumínio. De preferência, se a escola puder ter uma geladeira para estar guardando ou não, ou a lancheira térmica, mas o mais geladinho possível para estar consumindo. Bom, com relação aos sorvetes, picolés, que ajudam a refrescar e também alimentam, né? Sim, inclusive tem algumas marcas que vêm a polpa da própria fruta, né? É uma recomendação. No caso de quem está com sobrepeso, no caso da criança ou colesterol alto, dê preferência àquelas com menos gordura, menos açúcar. Já a criança que já não gosta do leite, é uma fonte de cálcio, por menos que esteja aí, mas ainda tem um pouquinho. Dá preferência ao picolé de leite. Tem que tomar cuidado das crianças que têm essa intolerância ao leite de vaca, para não dar preferência a esse picolé à base de leite, sim aos de fruta. E não deixa de ser também uma fonte de hidratação, né? Por mais que tem muita criança que esquece de tomar o suco, tomar a água, tá sempre lembrando de refrigerante, mas aí o picolé já entra como fonte de água também. Nájila, que benefícios que você vê do sorvete sendo incluso na alimentação? Então, o sorvete ele é benéfico, olhando no sentido de acréscimo de caloria para quem tem o quadro de desnutrição, acréscimo do cálcio para quem não tem essa fonte no seu dia a dia, além de ser uma preparação saborosa, né? Nessa época de calor, que a gente pode estar reidratando o corpo, diminuindo a temperatura corporal, mesmo que seja momentânea, e ao mesmo tempo, por exemplo, você que não gosta muito de frutas, você pode estar incrementando as frutas com um pouquinho de sorvete. De certa forma, você está acabando ingerindo um pouquinho de fruta, mesmo que seja incluindo o sorvete junto. E aí a gente tem a novidade também do sorvete diet, para quem não resiste ficar sem um doce, tem o sorvete sem o açúcar, que aí você não altera essa taxa de glicose no sangue e ao mesmo tempo não deixa de saborear essa delícia da estação, né? Que acaba refrescando e ao mesmo tempo não deixa de nos nutrir com alguns nutrientes importantes. Bom, aqui na Sorveteria Moranguinhos, além dos picolés e sorvetes tradicionais, tem também as tortas, que acabam sendo uma ótima opção de lanche, de fim de tarde, por exemplo.
Pois é, e com isso elas todas podem ter os recheios de frutas, que são opções mais saudáveis, né? No caso, o diabético também pode estar usando dessas frutas para estar incrementando aí seu cardápio. Bom, e nessa época também, às vezes a criança fica sem apetite, né? Como é que a gente deve lidar com isso? Porque às vezes tem mãe que desespera, meu filho não quer comer hoje, o que eu faço? O grande erro é o seguinte: o fato dele não querer comer nos horários certinhos e as comidas adequadas, por exemplo, a refeição do almoço, arroz, feijão, uma saladinha, uma carne, aí ele não quer aquilo. A mãe, pura preocupação, ela dá aquilo que ele quer. Automaticamente isso se torna um vício. Aí a criança sempre nega o saudável porque ela sabe que ela vai ganhar aquela chantagenzinha. A mesma coisa ocorre com os lanches escolares. Ela vai deixando de comer o saudável, a mãe preocupada volta a dar aquilo que não é saudável com medo da criança passar fome no colégio. Então deve ser sim insistido, conscientizado, colocar sempre na cabecinha da criança a importância e as vantagens de uma alimentação mais equilibrada. Nájila, você falou de sobrepeso, né? E como lidar com a criança que já é considerada uma criança obesa? Então, a criança obesa ou com sobrepeso deve ser estimulada uma atividade física, inclusive se a mãe puder fazer junto uma caminhadinha ou pegar a bicicleta e andar com a criança de bicicleta ou de patins, estimular essa queima calórica excessiva, porque não só pela aparência, gente, mas é sempre bom conscientizar que o diabetes, o colesterol alto e a pressão alta, ela está vindo aí cada vez mais cedo para as nossas crianças e nunca é tarde para se prevenir. E sem falar na cura, né, de quem já tem o problema. Então, essa atividade física e, ao mesmo tempo, evitar o uso de conservantes, condimentos em excesso, os refrigerantes, as gorduras trans, os recheados, tudo que for rico em gordura, assim, em excesso, sempre é prejudicial. E as atividades físicas com o ritmo escolar acabam, né, acontecendo naturalmente. Com certeza, vem a educação física da própria escola e assim uma atividade física além disso, no fim de tarde ou de manhãzinha, depende do ritmo de cada criança.